Vamos contar a história de 4 moças e descobrir o que elas têm em comum. Joiciane Moreira, Natália Silva, Patrícia Vidigal e Késia Moreira. Joiciane, Natália e Patrícia são mineiras de Piranga, Lamim e Presidente Bernardes. Késia é de Presidente Kennedy, Espírito Santo. Mas o que elas têm em comum? Ah, tem uma coisa aqui em comum. Elas moram em 4 dos 22 municípios pelos quais passará um mineroduto da Ferrous. O porto será aqui na cidade de Késia, Presidente Kennedy. Todos esses projetos estão em fase de licenciamento ambiental. Mais do que cumprir as exigências legais para a instalação dos seus empreendimentos, a Ferrous quer conquistar a licença social para operar. E foi aí que a empresa resolveu fazer diferente. E então Joiciane, Natália, Patrícia e Késia passaram a ter uma outra marca em comum. Mas vamos deixar que elas contem suas histórias. Na minha infância, geralmente eu ficava mais na zona rural, onde eu escorregava pelos morros com papelão, capa de coqueiro, subia em árvores, apanhava frutas e brincava muito, geralmente, de bola, né, no campinho, nos campinhos aqui na roça. Minha infância começou na parte rural também, ajudando os meus pais, ajudando na agricultura. Depois, quando eu comecei a estudar, que eu vim para o ensino fundamental, que eu comecei a frequentar mais a cidade de Lamim. Eu brincava de boneca, eu brincava de casinha, eu brincava de roubar bandeirinha, de queimada, de subir em árvore, de roubar fruta no quintal do vizinho, essas coisas de interior mesmo. Eu vivi toda a minha infância aqui, morei um ano fora. Estudei numa cidade aqui próxima, também Cachoeira de Itapemirim. Me formei em jornalismo, né? Administração de empresas. Sou geógrafa e professora de geografia. Agronomia eu escolhi por gostar da natureza, eu gosto muito. E acho que talvez por eu ter crescido assim, em roça, né? E eu sempre ouvi o meu avô falando, que tinha um vizinho nosso lá, que ele tinha um filho que era engenheiro agrônomo. Então meu avô falava assim, né, que ele está muito bem de vida, ele é uma pessoa muito importante, ele é engenheiro agrônomo. Então, durante muito tempo eu escutava, engenheiro agrônomo é uma coisa muito importante. E aí eu quis ser engenheiro agrônomo. É uma área que eu gosto, que integra tanto a parte humana quanto a parte física, conceitos de meio ambiente, sustentabilidade, é coisa que sempre foi do meu convívio. Foi um curso pleno que me deu bastante assistência para que eu conseguisse esse emprego hoje. Não tinha noção do que era. Eu achei que, porque no cargo estava lá, assistente de comunicação. Eu entendi que eu ia levar a informação da Ferrous para a comunidade, trazer informações da comunidade para a Ferrous, que seria somente isso. Entendeu? Não é isso tudo, esse mundo abrangente, isso tudo bem abrangente, assim, que se tornou trabalhar com superficiário, pescador, com a comunidade geral, vivenciar a cultura assim, que é tão próxima da gente, mas que parece assim, de mundos distantes, né? Como a cultura quilombola, dos pescadores. O pescador para mim nunca existiu, né? Nunca existiu. Eu sabia que aqui em Presidente Kennedy tinha uma comunidade pesqueira ribeirinha. Eu não conhecia a realidade no meu município. Mesmo eu tendo nascido aqui, ter vivido aqui tantos anos, eu não conhecia a realidade. Quais são as carências, quais são as partes boas do município, eu não conhecia. Então, como agente social, a nossa função é essa. Conhecer a realidade de cada comunidade, de cada morador, de cada pessoa que será interceptada diretamente pelo mineroduto, para a pessoa conseguir nos passar aí as reais necessidades. O empreendimento ele é muito grande, as pessoas têm muitas dúvidas, principalmente proprietários, né? Então, eu pego todas essas dúvidas e trago as respostas, né, as solicitações que eles fazem. Não são só dúvidas, solicitações também, exigências, né? Eu me acho assim, um intercâmbio entre a comunidade e a Ferrous. O primeiro contato com a comunidade foi bem fácil, justamente pelas pessoas já me conhecerem. Eles me conhecem muito por minha mãe ter trabalhado na região, na localidade. Então, quando as pessoas me viram, eles já me chamavam por nome. Então, assim, o laço familiar,
Então foi bem bom para essa questão. Por ser interior, muitas vezes a gente não conhece todas as pessoas, mas já aconteceu de eu chegar na casa de um superficiário, começar a conversar com ele, falando quem é o pai, quem é o avô, e ele se declarar parente da gente, se declarar próximo, primo, tio, e criar aquele vínculo familiar. Apreço por pessoas da comunidade, sabe? Eles acham isso interessante. Então eles não têm medo de te falar o que está acontecendo, se estão com algum problema, se eles estão vendo que alguma prestadora de serviço, por exemplo, está fazendo alguma coisa errada, eles não têm medo de ligar para a gente e denunciar, falar, olha, eles estão fazendo isso e isso. Então, assim, isso gera uma confiança muito grande. Se não fossem pessoas da comunidade, eu acho que eles ficariam um pouco arredios com relação a isso. Então, acho que a gente tenta, ouvindo e resolvendo os problemas, tentando resolver os problemas dessas pessoas, a gente consegue amenizar esse impacto. É muito bom quando você chega na comunidade, as pessoas te recepcionam, te passam aquela confiança e você consegue passar isso para a empresa da maneira mais simples possível, de forma que nem a empresa e nem os proprietários sejam prejudicados. Agora que entendemos o que Joiciane, Natália, Patrícia e Kézia têm em comum, podemos multiplicar por muitos agentes sociais que atuam ao longo dos municípios do Mineiroduto, ouvindo, dialogando e construindo novas relações na língua da região em que eles se formaram cidadãos. Então, para mim, responsabilidade social é isso, é a participação ampla de todas as partes. Se ela estivesse executando o projeto sem chamar os municípios, sem convidar as pessoas para opinarem nesse projeto, não seria um processo de transparência. Mas ela dá essa abertura para a pessoa, ela coloca uma pessoa do município para ficar ali, para passar para a empresa o que o município tem para falar e para passar para o município o posicionamento dela. Ferros, juntos vamos fazer diferente.